Olá a todos, me chamo Matheus Augusto e estou aqui para falar brevemente sobre o meu trabalho final de graduação, cujo tema é avaliação do desempenho do método de localização de faltas por sequência negativa aplicados em casos reais de faltas monofásicas em linhas de transmissão, um trabalho final de graduação do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Campinas. Dando uma breve introdução aqui para não tomar muito tempo, a gente sabe que o nosso sistema interligado nacional, ele é composto por geração, transmissão e distribuição. Nesse trabalho, a gente vai focar bastante em transmissão, nas linhas de transmissão e na localização de faltas nessas linhas de transmissão. Faltas essas, em sua maioria, que são curtos-circuitos. Nós vamos focar em curtos-circuitos monofásicos e linhas de 230, 345, 440 kV, que fazem parte da chamada rede básica do Operador Nacional de Sistema, né? Por que é importante a gente saber a localização de faltas com precisão e acurácia? Aspectos regulatórios, né? Se a gente tiver uma falta, um curto-circuito permanente, a gente precisa diminuir o tempo de disponibilidade do nosso ativo. Caso esse tempo fique muito tempo indisponível, a gente pode ter parcela variável, outras penalizações. A gente também precisa de eficácia, a gente vai gastar homem hora, vai gastar recursos para localizar essa falta, então a gente precisa que a gente inspecionar o mínimo possível com eficiência para a gente achar a causa da nossa perturbação. E por isso a gente precisa saber utilizar muito bem os métodos de sequência, os métodos de localização de falta que a gente tem disponíveis, né? E nesse trabalho a gente vai estudar o método de Tijel-Varas, que é um método popularmente conhecido como sequência negativa, em linha de transmissão 230, 345, 440 kV, em faltas monofásicas, né? Fazendo uma fundamentação teórica, o que é importante a gente saber quando a gente faz o uso do método Tijel-Varas em linhas de transmissão, né? Componentes simétricas, no método Tijel-Varas a gente vai usar componentes de sequência negativa, né? Componente essa, importante citar, que só surge em faltas desequilibradas, né? Por isso que a gente está estudando aqui uma falta monofásica. A gente precisa entender também a parametrização das linhas de transmissão, como são obtidos os. Aqui a gente fala, né, como são obtidos os seus parâmetros, seja capacitância, impedância de sequência positiva, impedância de sequência negativa, impedância de sequência zero. E impedância de sequência zero é essa presente em faltas monofásicas, né, com retorno à Terra. Nós não vamos considerar impedâncias de falta que fazem influência no nosso circuito, nós vamos assumir que não tivemos impedâncias de faltas relevantes. E também precisamos falar sobre curtos-circuitos monofásicos, né? Onde a gente tem condições de contorno em que a fase em falta terá uma tensão zero, uma corrente alta, e as outras fases terão correntes zero e tensões levemente adulteradas, né? E o método de Giovaras, que aqui exemplificado nesse circuito, ele é um método, ele estima a localização de falta utilizando correntes, tensões, impedâncias e sequência negativa, utilizando dois terminais nos nossos casos, né? Vale ressaltar também que aqui, como temos nesse diagrama, a gente tem fontes dos lados. O sistema interligado nacional ele é malhado, né? Ele é bastante anel. Então, nós temos que saber utilizar fontes, cálculos com as fontes dos dois lados. Aqui a gente exemplifica matematicamente como o método se trabalha, né? A gente vale ressaltar aqui que no final nós vamos ter uma equação quadrática. E nessa equação quadrática ela vai nos dar dois resultados, onde um resultado nós podemos descartar e o resultado nós vamos utilizar. Qual será a metodologia adotada nesse trabalho, né? Os parâmetros das linhas de transmissão escolhidas nós temos de estudos, simulações em aplicativos de transientes magnéticos, como o ATP, citado aqui. Então, esses são os parâmetros das nossas linhas de transmissão. Obtenção das correntes e sequências negativas, tensões e correntes. Nós vamos utilizar o software análise para a gente tratar as oscilografias de relés digitais das duas pontas, como uma boa prática que nós vamos utilizar é ter essas duas pontas sincronizadas, né? Pegar o mesmo instante, não que seja necessário, mas uma boa prática. E, a partir do momento que a gente obtém de relés digitais as oscilografias das duas pontas, como exemplificado nessa imagem, nós vamos pegar os dados que são necessários para o método funcionar, que serão tensão, corrente de sequência negativa dos dois terminais e a impedância da linha, impedância de sequência negativa. Aqui a gente simplifica, né? No trabalho com mais calma, a gente teria passo a passo de como será feito e vamos falar dos resultados.
Os resultados, a gente vai especificamente abordar um range de mais ou menos 5% do comprimento da linha. Ou seja, se a gente tem uma falta localizada ao comprimento X, localizada ao comprimento X da linha, a gente vai pegar esse comprimento X, mais ou menos 5% do comprimento total da linha, e ver se a gente mandasse inspecionar nesse range, a gente encontraria a localização da falta ou não. Ressaltando que todos os casos que a gente está tratando nesse trabalho foram inspecionados realmente, né? Houve uma inspeção em campo, foi uma perturbação real que a causa foi encontrada. Então vamos lá, vamos simplificando aqui, né? A gente vai calcular o erro por onde foi achada a inspeção, onde a gente calculou, dividido pelo comprimento total da linha, e a gente vai esperar que esse erro seja menor que 5% para atender aos nossos critérios de inspeção. Então a gente vai dividir o estudo em duas partes aqui, né? Estudo de acordo com a classe de tensão e de acordo com o comprimento da linha. De acordo com a classe de tensão, a gente tem uma tendência de quanto maior a tensão nominal, 230 kV, 345 kV, 440 kV, o nosso erro médio geral é menor. Então, por exemplo, no caso de 230 kV, nós tivemos 10 casos analisados, 7 casos com erro menor que 5%, maior menor ou igual, e 3 casos com erro maior ou igual a 5%. Mas vamos tentar sair um pouco dessa análise numeral de quantos casos teve mais 5%, quantos casos teve menos que 5%, e vamos olhar só para o erro médio geral, né? O erro médio geral em 230 kV, a gente teve ele menor que 5%, o que atende o nosso critério de inspeção. Quando a gente passa para o 345 kV, a gente teve de 3,2%, e quando a gente passa pelo 440 kV, a gente teve de 2,2%. Dá para observar essa tendência, né? Quanto maior a taxa de tensão, menor o erro médio geral. De acordo com o comprimento da linha, fazendo esse estudo, a gente vê que seria mais interessante utilizar linhas maiores que 250 km, menores, por causa de aproximações dos modelos de linha, né? Ali teríamos um pi híbrido, um pi nominal, que faria sentido a gente separar nessas classes. Como que as linhas tiveram que ser separadas em menores ou maiores que 50 km, a gente teve um erro médio geral ali próximo de 3,6%, 3,3%, mas eu acho que não foi um estudo tão completo se a gente quiser tratar apenas de quilometragem, né, de comprimento de linha. Seria necessário pegar linhas de muito maiores comprimentos, né, e de menores comprimentos, e não de comprimentos tão próximos como menor ou maior que 50 quilômetros. Utilizando todos os casos analisados, nós tivemos 25 casos, né, e o erro médio geral foi 2%. Como a gente pode ver no gráfico, a gente teve um primeiro caso que saiu bastante da tendência, mas descartando ele, a gente teve um erro médio geral ali de 2%, bem esperado, né? E o que a gente conclui disso? A gente conclui que o método de Gilvaro do jeito que está sendo utilizado nesse trabalho, ele apresenta um resultado satisfatório. Para as faltas monofásicas da rede básica, nosso range de mais ou menos 5% de inspeção, ele está ok, ele está dentro do erro médio geral de todos os casos, e apresenta um resultado satisfatório, né?